Olá, pessoal, muito boa tarde. Aqui, professor Kennedy França, chegando para mais uma videoaula de tratamento de esgoto. Oitavo período do curso Saneamento Subsequente. Deixa eu saudar meu povo bonito que está aqui, né? Por incrível que pareça, estamos só com as meninas, né? Os meninos hoje, eles, né, resolveram, sei lá, folgar, né? Cuidado na vida, viu? Belezas. Elaine, Larissa, Elaine Silva, Lívia Martins, Olivia Brito, Clara Nascimento, Laís Lopes, Dani Marques, Lívia Miranda, Camila Silva. Oi, Camila, tudo bom contigo, né? E para os demais que estão me acompanhando assincronamente, aqueles que estão chegando no YouTube, né? Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, tá? Se você curtir, chega aqui embaixo, clica no joinha e se inscreva no canal, tá? Olhe, ó, a Camila tá aí, né? Muito bem, Camila. Eu tava vendo um negócio no Instagram, eu não sei, cadê? Minha esposa mandou pra mim? Eu acho que foi minha esposa que mandou pra mim. Eu tenho certeza absoluta de que meus alunos, eles não são desse jeito. Você está todo mundo vendo? Vocês não são assim, em nome do Senhor Jesus, certo? Eu não vou precisar mandar vocês abrirem as câmeras porque eu tenho, não é? Eu tenho amor à vida e eu sei que vocês não estão assim colocando uma cabeça de um manequim na frente do computador e deitadas na cama do lado. Não estão. Eu tenho certeza absoluta disso, certo? Elaine levantou a mão, foi Elaine no começo. É para você do YouTube, amiga e amigo do YouTube, se compadecer de nós professores, né? E saber, né? Veja, ou a gente faz isso, ou a gente não sobrevive ao ensino remoto no Brasil, tá? Olha, todo mundo rindo, tá vendo? Ninguém faz uma coisa dessa, ninguém, nunca, jamais, em hipótese alguma, né? E antes da gente começar a aula, de eu colocar a minha tela para vocês, eu quero aproveitar e dar um seguinte recado, já que estamos gravando para o YouTube. Hoje é 17 de setembro. Ontem, o Ministério da Saúde, o senhor Marcelo Queiroga, o excelentíssimo senhor ministro, ele deu uma declaração ontem, né, suspendendo a vacinação de adolescentes por efeitos adversos que aconteceram e que ninguém sabe nem se estão relacionados à vacina. Então, como eu estou falando para vocês, meninas, né, alunas, alunos, certamente vocês devem assistir minha aula. Se assistem de fone, vocês podem tirar o fone um pouquinho, tá? Porque às vezes tem pai, tem mãe perto, né? E como eu estou entrando na casa de vocês, então eu estou me comunicando com muita gente. É... Quem daqui ainda não se vacinou? Tem alguém que não se vacinou ainda? Eu acho que todos vocês já se vacinaram, né? Vocês estão entre 13 e 18 anos, né? Então todo mundo se vacinou. É, qual é o recado que eu quero deixar no início, antes da gente começar a aula? Vacina sim, tá certo? É, eu às vezes eu quero entender o que é que leva um médico que tem uma carreira estabelecida fazer o papel ridículo, porque eu vou ser educado, né, para depois eu não ser processado. O papel ridículo, né? Ah, conversei com o presidente e a gente resolveu suspender. Sabe qual é a impressão que passa? É que não tem vacina para todo mundo ou o governo está com pirangagem de gastar o dinheiro para fazer imunização. É só o que me vem à cabeça enquanto cidadão, sabe? Então, assim, vamos vacinar, certo? Você que é pai, você que é mãe, leve seu filho para vacinar. A gente só está diminuindo a curva de contágio da doença porque a vacina está sendo aplicada. Quem aqui de vocês quer voltar a ter aula presencial? Levanta a mão, bota a mãozinha do levantar a mão aí. Aperta no levantar a mão quem quer. Porque eu quero voltar para a sala de aula.
eu ainda não conheço presencialmente a maioria dos meus alunos, certo? E eu só vou poder fazer isso com segurança se todo mundo tiver vacinado, tá? Então, ministro, excelentíssimo ministro Marcelo Queiroga, venha cá. Por favor, certo? Faça uma atitude minimamente decente com o Brasil e não escute gente que não sabe do ó para trás de epidemiologia ou de saúde pública. Ouça a ciência, tá certo? Todos os epidemiologistas, cientistas dizendo tem que vacinar e aí suspender por um atendimento à questão política. Por favor, ministro, por favor, certo? Use da decência, pelo menos neste momento, tá? Um momento que a gente está conseguindo ter esperança, dizer assim, eita, será que daqui a um mês, a 20, a 40 dias, será que daqui para o final do período a gente consegue ter pelo menos um encontro síncrono, né? Um encontro presencial? Não vamos jogar todo esse esforço que a gente fez fora, pelo amor de Deus, porque ninguém aguenta mais, tá certo? Então, recado dado, vacina sim. Agora a gente vai começar a nossa aulinha, tá? Então, você que está aí no YouTube, se você quer consultar, acessar diretamente o conteúdo de aula, você acessa a partir desse momento, tá? Então, como a gente sabe bem, se você tiver interesse nesse conteúdo, em reproduzi-lo, pode chegar, entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em autorizar o compartilhamento, né, para fins educacionais, tá bom? Então, gente, vê só. A aula de hoje, ela é chave, certo? Ela é chave porque ela vai nos ajudar a entender o pulo do gato quando a gente fala de tratamento de esgoto. Aí você diz assim, oxe, professor, que história é essa? Pois é. Na aula de ontem, né? Ontem, excepcionalmente, a gente não teve momento síncrono, a gente deixou uma videoaula já gravada para vocês, né? A gente falou das características físicas, químicas e biológicas do esgoto. E eu lembro, né, dentro do que eu já falei nessa temática, que a gente não consegue tratar aquilo que não conhece, tá? E principalmente a gente tem que se apoderar dos processos que fazem com que esse esgoto seja de fato tratado. O que é que caracteriza um efluente que chega para o tratamento? Principalmente a quantidade de poluição presente nele, que é o que a gente chama de carga orgânica. A gente já falou sobre isso, já fizemos cálculos sobre isso. Vocês lá na disciplina de sistema de esgotamento sanitário com o professor Renê também já fizeram esses cálculos, então vocês estão craques, e aí vocês sabem muito bem que esse número, esses cálculos, essa condição, né, permite você saber se esse efluente ele está muito poluído, se ele está pouco poluído, e o quanto de oxigênio essa matéria orgânica presente consome, certo? E aí, obviamente, se você tem esse consumo elevado, em níveis elevados, você vai ter uma dificuldade aí, você vai ter uma característica, aliás, de rebaixamento desses níveis de oxigênio, né? O que não é legal, gera um desequilíbrio completo no ambiente local. Então, primeiro de tudo, a gente precisa voltar um pouquinho ao que nós vimos ontem, dentre as características que foram colocadas lá, e olhar para a questão química de compostos que estão presentes nos esgotos. A gente tem sólidos totais, né, que eu lembro até que na aula de ontem, quando a gente viu a nomenclatura, no primeiro momento eu não estava lembrado o que era
depois a gente se lembrou, né? O próprio slide fez o favor de me lembrar isso, né? Que são os sólidos totais, ou seja, toda a quantidade de partícula sólida presente nesse efluente, né? Após a utilização dessa água. Nitrogênio, fósforo, pH, né? Se está muito ácido, se está muito básico, a presença de cloretos, óleos e graxas, alcalinidade vai estar diretamente relacionado com pH e matéria orgânica. Vocês prestarem atenção, ó o destaque aqui, ó. A matéria orgânica é uma das principais condições, características que compõem esse esgoto. E que precisa ser, seus níveis precisam ser reduzidos. Você tem que tirar, fazer com que essa matéria ela seja decomposta através das reações, tá? Então, essa matéria orgânica presente nos esgotos, ela constitui o principal efeito ecológico da poluição orgânica no curso d'água, certo? Que é expressa em quê? Quantidade de oxigênio dissolvido baixa. Então, quando você tem uma quantidade de oxigênio dissolvido baixa num corpo d'água, você pode muito tranquilamente dizer assim: se o oxigênio dissolvido está baixo, então a gente muito certamente vai ter matéria orgânica nesse corpo d'água. E se tem matéria orgânica, é porque existe algum lançamento de poluente aí. Então, é uma cordinha de caranguejo. Uma coisa vai puxando a outra e onde um está, o outro está. É igual, por exemplo, elementos terras raras e urânio e tório, esses elementos radioativos, né? Se você encontra cério, lantânio, neodímio, praseodímio, samário, os elementos terras raras, os lantanídeos, lá da tabela periódica. Se você encontra, principalmente cério, lantânio e neodímio, tá? Em uma rocha, pode fazer análise de radioatividade que você vai encontrar ou urânio ou tório associado. É onde um está, o outro vai estar. Mesma coisa é matéria orgânica. Se você tem matéria orgânica num corpo d'água, pode ficar certo que você tem algum nível de poluição existente ali, por fontes orgânicas, certo? E aí, obviamente, você vai ter os níveis de oxigênio menores. O porquê esses níveis de oxigênio diminuem? A gente já viu isso acho que em produção de água, porque quando você tem matéria orgânica na água, a matéria orgânica é a comida que esses organismos precisam para se desenvolver. Então, se você joga poluente no curso d'água, aquelas, né, baronesas, né, algas cianofíceas vão se desenvolver muito mais rapidamente. Então, oxe, se tem alimento aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Elas vão se desenvolvendo e como seres vivos presentes na água, elas vão fazer o quê? Vão usar o oxigênio disponível nesse corpo d'água para se manter. E aí, o oxigênio que está disposto e que é suficiente para manter os peixinhos e toda a vida aquática existindo, ele vai ser consumido por seres que não deveriam estar ali. E vai gerar essa condição de desequilíbrio. Por isso que o principal sintoma visível da queda de oxigênio dissolvido é o quê? Mortandade de peixe. Então, se você chegou num corpo d'água e viu peixes mortos boiando, aí é um sinal claro e visível de que algo grave
já vem acontecendo. Porque daqui que o peixe vem a morrer é porque o oxigênio que ele precisa já acabou antes. Tá? E, obviamente, se acabou antes é porque foi consumido antes, porque esse ser se desenvolveu lá através da matéria lá colocada. Tá? Então, como a gente está falando de presença de matéria orgânica e que ela está relacionada diretamente a consumo de oxigênio disponível nesse corpo d'água, a gente precisa saber não só quanto de oxigênio está disponível no corpo d'água, como saber quanto de oxigênio é necessário para que essa matéria orgânica seja decomposta. Ok? Então, essa relação de desequilíbrio vai gerar uma DBO de quanto? Então, para que essa poluição lançada no rio ela seja degradada, quanto de oxigênio vai precisar demandar para que essa estabilização ou degradação aconteça? Essa é a demanda bioquímica de oxigênio, tá? Então, relata a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar, através de processos bioquímicos, a matéria orgânica carbonácea, matéria orgânica em forma de cadeias de carbono que vão estar disponíveis ali. É uma indicação indireta, portanto, do carbono orgânico biodegradável. Ou seja, qual é a quantidade de carbono presente ali que vai ser degradável organicamente no ponto de vista biológico, tá? Por essa razão, vocês entendem agora o porquê dos vídeos que eu coloquei lá no Google Classroom para que vocês assistam assincronamente depois da aula? Por isso. Porque a gente está abordando isso aqui, então vai ser muito importante vocês olharem lá os vídeos do professor Sidney, tá? Que aí vocês vão entender e vão fazer a relação de uma coisa com a outra, tá? Então, para quem está chegando aí depois, né, eu expliquei offline para eles, no caso, sem estarmos gravando, né? Lá no Google Classroom eu deixei 3 práticas conduzidas pelo professor Sidney lá da USP, de São Paulo, que tratam de determinação de oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio, realizados em laboratório, como parte componente da nossa carga horária prática existente na disciplina, tá? Nesse período de pandemia que nós vivemos. Então, como é que a gente faz para medir a DBO? Tá? Como vocês vão ver lá no vídeo do professor Sidney, é basicamente isso. Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma amostra lá do efluente, né? A entrada, a amostra de entrada do efluente, tá? Então, coloca lá e mede o oxigênio dissolvido. 7 miligramas por litro. Como exemplo aí, dia zero. E aí você espera, como é um procedimento natural, que vai acontecer naturalmente, então ele demora um tempo para que essa matéria orgânica presente ela seja decomposta. E esse período é de 5 dias. Agora, obviamente que você tem que deixar esse composto por 5 dias num período de numa temperatura e ambiente controlados. Por isso que se chama DBO 520, porque mede-se a quantidade de oxigênio que é requerida na estabilização dessa matéria orgânica por 5 dias numa temperatura de 20 graus Celsius, tá? E aí, depois de 5 dias, você pega essa mesma amostra e mede o oxigênio dissolvido dela. Você vai ver o seguinte, que no primeiro dia ela tinha uma quantidade de oxigênio. 5 dias depois esse oxigênio diminuiu. Por que ele diminuiu? Porque essa diferença de 4 miligramas por litro foi justamente
o que a matéria orgânica presente nessa amostra precisou consumir dessa água para estabilizar, para que essa matéria orgânica seja decomposta. Tá? Então, a gente mede a DBO no dia 0, mede a DBO 5 dias depois, e a gente tem, não é, o consumo de oxigênio nesse intervalo. Obviamente que não é só isso, você tem também, tem que se criar toda uma condição, algumas etapas que precisam ser feitas, que lá, nesse material em vídeo que eu disponibilizei para vocês, o professor aborda bem direitinho lá no passo a passo e eu recomendo que vocês assistam, tá? É parte integrante dessa aula de hoje, tá? Então, existem essas formas aí, né, de medição, né, determinação indireta dessa matéria orgânica, né? Por que a gente diz que é medida indireta? Porque justamente você vai relacionar o que tinha com o que tem e o que foi consumido, tá? Então, DBO5 a gente acabou de ver, né? Fração biodegradável dos componentes carbonáceos, né? Mede-se o oxigênio dissolvido aí depois de 5 dias pelos micro-organismos na estabilização bioquímica da matéria orgânica. A DQO, eu não sei se é o próximo slide, né? Não é o próximo slide, mas aí eu vou colocar aqui. A DQO, no caso, né? A gente vai representar a mesma coisa, só que a diferença é esse processo de estabilização da matéria orgânica, ela acontece utilizando um composto químico, tá? Deixa eu só checar aqui, né? Composto, né? Porque eu não me lembro qual é, né? Demanda química, olha aí. Então, o que você faz? A gente pega, separa o composto, ok? No caso, o efluente que está sendo tratado, tá? E aí, a gente adiciona, né? No caso da DBO, medir o oxigênio, deixa lá na condição ideal e 5 dias depois a gente mede de novo. No caso aqui, além do efluente, a gente vai colocar um composto químico que vai acelerar de maneira química a decomposição dessa matéria orgânica, certo? No caso, você usa um agente oxidante em meio ácido. Esse agente oxidante normalmente é o dicromato de potássio, tá? Então, coloca lá, acidifica a amostra, adiciona o dicromato de potássio e, né, deixa lá em aquecimento e depois que aquecer por um determinado período, desliga a chapa de aquecimento e espera esfriar. E aí depois mede-se a quantidade de oxigênio presente nessa amostra. Nesse caso da DQO, por ser utilizado um agente químico, esse processo ele é muito mais rápido. Ele cai de 5 dias para 4 ou 5 horas, tá? Depois que a amostra esfriou, tudinho, e você vai fazer a medida, tá? DBO última, né? O consumo total de oxigênio ao final de muitos dias, tá? Né? Então, por exemplo, se você tem o corpo d'água e você vai deixar esse oxigênio ser consumido por completo para que essa matéria orgânica seja estabilizada, seja decomposta. Então, ao final desse processo todo, você mede quanto foi de oxigênio que foi consumido aí, né? Também existe a determinação direta através de medida do carbono, né? Qual é o carbono? Você mede diretamente quanto de carbono orgânico, né, está presente na amostra em termos de matéria orgânica, tá? Então, ou seja, todo esse carbono presente na amostra que se converte na forma gasosa através de gás carbônico, todo essa quantidade
ela é determinada e a partir do momento que você a determina, você fica sabendo quanto de demanda para a matéria orgânica isso vai acontecer, esse processo vai acontecer nessa amostra, tá? Então, em linhas gerais, o que é que eu preciso que vocês tenham em mente? O esgoto, quando ele chega para ser tratado, ele precisa, não é, de condições ideais para que micro-organismos se desenvolvam e eles façam esse papel de decompor, de se alimentar, né, dessa matéria orgânica, fazendo com que ela diminua a sua presença no esgoto e se torne menos poluída. Então, essa magia, ela vai acontecer de duas formas. Formas aeróbias e formas anaeróbias. Aeróbio, você vai ter a presença de oxigênio no processo. Anaeróbio, você não vai ter a presença de oxigênio, tá? E isso vai, essa diferença, ela vai se aplicar ao tipo de matéria orgânica que você quer degradar, que você quer diminuir a presença no composto, no caso, na amostra. Se você tiver uma matéria com cadeia de carbono, você vai precisar aerar esse efluente. Se você tiver nitrogênio, você vai precisar de um sistema de tratamento completamente fechado, com ausência de oxigênio nele, para que esses micro-organismos se desenvolvam. Por isso que a gente pode ter sistemas de tratamento totalmente anaeróbios, outros sistemas de tratamento aeróbios ou ainda um combinado dos dois. Se, por exemplo, você tem, né, um efluente que é muito pesado, muito difícil de tratar, como são os matadouros, certo? Então, quando você tem efluente de matadouro, você tem sangue, você tem vísceras, é um efluente pesado. Então, normalmente, para efluentes assim, você primeiro coloca num sistema anaeróbio para poder, todo fechadinho, essa matéria orgânica que é altíssima, né? essa DQO, DBO que é altíssima, ela baixe para que, ficando um pouco mais baixo, a estação consiga tratar. Porque se você não tivesse esse tratamento inicial antes, você não consegue tratar esse tipo de efluente, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de sistemas aeróbios, né? A gente está falando tanto de aeróbios quanto de anaeróbios, a gente vai falar de organismos, de micro-organismos, que vão estar associados a cada um desses tipos de tratamento. A gente vai ter os aeróbios estritos. O próprio nome já diz. Aeróbio, presença de ar, presença de oxigênio. O que é algo estrito? É algo que só é aquilo e aquilo mesmo. Tá? Aeróbios estritos, eles utilizam apenas o oxigênio livre para obter energia através da respiração aeróbia. Esses micro-organismos, eles vão fazer o quê? Eles vão comer a matéria orgânica lá, tá? Pensem, por exemplo, né? Porque eu não sei se vocês curtem essa coisa de videogame, né? Essa geração que me sucede, né? Aí eu vou ser cringe de novo, que é cringe ser cringe, mas a gente tem que fazer esse tipo de associação para vocês entenderem, né? Quando eu era pequenininho, assim, tinha meus 6, 7 anos, a gente tinha aqueles joguinhos do Mario Bros, pá, aqueles jogos de videogame, de mesa, pá. E aí tinha um joguinho que eu não lembro qual que era uma bolinha, certo? Um monstrinho que era uma forminha de bola com os dentinhos. Aí ele ia assim caminhando e comendo tudo que via pela frente. Então pense
que os micro-organismos responsáveis para comer a matéria orgânica que está presente no esgoto, eles são essas bolinhas. Então, você tem bolinhas dessas que só sobrevivem se tiver oxigênio disponível. O oxigênio vai dar a elas energia, força para poder fazer o trabalho, tá? Ou, né, você pode ter facultativos, ou seja, essa bolinha, ela funciona tanto com oxigênio quanto sem oxigênio. Para ela tá tranquilo. Ela tanto vai, né, para o ambiente aeróbio quanto para o ambiente anaeróbio. Se tiver oxigênio, beleza. Ah, tem oxigênio não, beleza também. Para mim tá tudo certo, né? Fez sombra, balançou na minha frente, matéria orgânica vai pro abraço. Não quero saber, não é? Então, esses são os facultativos. E a gente tem os anaeróbios estritos, que são o extremo oposto dos aeróbios. Eles não existem na presença de oxigênio. Só sobrevivem, só existem na falta desse oxigênio. Eles utilizam aí ou sulfatos ou dióxido de carbono para receber os elétrons energéticos e assim poder ter a energia para fazer o seu trabalho, tá? Então, se por acaso num reator aeróbio não, se num reator anaeróbio eu resolver dar uma remexida nesse efluente e gerar algum tipo de turbilhonamento de oxigênio ali, todos os micro-organismos anaeróbios eles vão morrer. E aí você não vai ter a condição de degradação dessa matéria orgânica pela anaerobiose, tá? Entenderam? Então, de todo jeito, o que eu quero dizer para vocês? De todo jeito, essa matéria orgânica, ela para ser decomposta e diminuir o nível de poluição nesse esgoto, vai precisar desses serizinhos que a gente não consegue ver a olho nu para que essa poluição seja decomposta. E que isso vai acontecer tanto em ambientes aerados quanto em ambientes não aerados, ou quando tiver as duas coisas. A gente precisa deixar isso muito claro, por quê? Porque quando chegar lá nas lagoas, nos tipos de tratamento específicos, que o último slide da aula de hoje ele mostra que para cada tipo de condição dessa de degradação da matéria orgânica, você vai ter uma gama de opções de lagoas para serem utilizadas no tratamento do esgoto. Tá? Então, para cada situação dessa, você vai ter um micro-organismo específico para resolver essa bronca de decompor matéria orgânica. Tá? Obviamente que, né, para que esses micro-organismos eles funcionem, cumpram seu papel, eles precisam de energia para a sua existência, tá? Então, quando a gente fala de liberação de energia, ela vai acontecer muito mais em reações aeróbias do que em reações anaeróbias, tá? Por isso que, né, organismos aeróbios, quando você tem lá o agitador, eles se reproduzem aí de maneira bem mais rápida, né? E estabilizam a matéria orgânica bem mais rapidamente do que os nos processos anaeróbios, tá? Agora tem uma coisa, quando você tem uma lagoa aeróbia, né, no caso lá, aeradinha, com os aeradores mexendo o esgoto, essa estabilização vai ser maior, mas você vai gerar mais lodo, certo? Então, esse lodo, que é o resto da matéria orgânica que, porventura, não tenha sido consumida por esses micro-organismos, além dos próprios micro-organismos. Então, vai gerar esse lodo que precisa, obviamente, ser tratado
e disposto corretamente, tá? Então, é por isso que lá, quando eu falei no tratamento de esgoto, a gente tem as lagoas, né, os leitos de secagem, compactação de lodo, e a gente vai ver isso mais na frente, para quê? Para poder, né, depende, se você tiver um lodo proveniente de um tratamento onde você retirou os patógenos, então você pode reutilizar esse lodo como um adubo, porque sempre vai ficar algum restinho de matéria orgânica ainda, né, e que é bom para o fortalecimento, crescimento das plantas, né? Agora, se você está num tratamento, né, um sistema de tratamento onde, né, tratou um efluente de uma indústria e que tem poluentes ali presentes naquele lodo, obviamente você não vai, né, que tem aí um nível de toxicidade, você não vai dispor diretamente no solo, aí você precisa, né, fazer a disposição correta em aterro, tá? E aí, quando a gente fala, né, isso aqui a gente falou de tratamento aeróbio, mas a gente precisa fazer um adendo aqui quando a gente fala de esgoto por tratamento anaeróbio. É um tratamento que no Brasil ele é muito utilizado, por quê? Porque a gente tem uma temperatura mais elevada, tá? E ocupa menos espaço. Então, você costumeiramente vai ver reatores anaeróbios todos fechadinhos, né? Onde você coloca o efluente lá e ele vai ficar por um período de tempo específico definido em projeto. Esses micro-organismos anaeróbios que se desenvolvem aí com muito vigor, eles vão consumir essa matéria orgânica e vão, né, tender a sedimentar, né, e o efluente tratado seguir para os processos subsequentes. Então, principalmente, né, os esgotos anaeróbios, né, o tratamento anaeróbio, ele, por ocupar menos espaço e gerar bem menos lodo, certo? Ele tem sido fortemente utilizado e a gente vai ver quando abordar cada etapa dessa mais na frente, tá? Então, quais são as reações, né, nessa questão energética que esses micro-organismos decompositores da matéria orgânica precisam? Quais são as principais condições, né? E a gente já viu aeróbias e anaeróbias ou anóxicas, tá? Quando a gente tem o oxigênio presente, quando o oxigênio não está presente ou quando nessas reações químicas de decomposição você tem a presença dos nitratos, tá? Desses compostos aí que são bem complicadinhos e bem chatinhos de você lidar. Então, basicamente, eu não vou me ater às questões químicas, não sou especialista nisso, tá? Mas, assim, o que é que a gente pode ver, né, de pronto? Quando a gente tem um tratamento aeróbio, tá? A gente vai ter um composto complexo aqui, tá? Aqui está caracterizada a matéria orgânica com toda a sua complexidade de cadeias carbônicas, né, e o hidrogênio aqui. E aí você tem a inserção do oxigênio. O efluente chegou lá no reator e começou a ser aerado, remexido. Então, os níveis de oxigênio surgem. Toda essa flora, essa condição de micro-organismos se reproduz, decompõe essa matéria orgânica e transforma esse composto complexo em compostos simplificados de gás carbônico e água, certo? Esse é o princípio, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, condições onde você tem a presença dos nitratos, tá? Então você tem aqui, no caso, você reduz a quantidade de nitrato, você desnitrifica,
a mesma coisa. Você tem compostos mais complexos e que, após passar por esses processos de decomposição, eles são reduzidos a compostos mais simplificados, tá? Então, a gente tem aqui outros exemplos, né? Aqui, no caso, as condições anaeróbias, principalmente, né, caracterizadas por quê? Não só pela ausência do oxigênio, mas principalmente pela presença de formação de gás sulfídrico, gás, né, aqui gás metano, né? Então, você tem todo o processo de retirada de sulfatos, de geração de metano, e isso aqui, ó, né, reduzindo os níveis de CO2, retirando o CO2 e gerando metano. Isso aqui é um princípio muito utilizado nos aterros, principalmente, né? Quando você tem lá a, o resíduo sólido disposto lá nas células, né? Ele vai degradar, essa degradação vai gerar o gás e esse gás pode ser utilizado, né, na geração de energia elétrica, por exemplo, né? Então veja que é aquela coisa, é você pegar os compostos complexos e transformá-los, né, em compostos menos complexos, retirando a matéria orgânica, decompondo a matéria presente ali, diminuindo os níveis de poluição presentes, certo? Então aqui, ó, a matéria orgânica que vai estar presente em todos os tipos de efluentes que estão poluídos, tá? A matéria orgânica é o que liga. Vai estar presente em todo e qualquer processo. Mas, obviamente, que para cada condição dessa, dependendo do que você escolher, se você escolhe usar uma lagoa de aeração, né, em fluxo contínuo, ou, não, eu quero usar um reator anaeróbio de fluxo ascendente, um reator WASB, né, upflow, ascendente e o resto eu não lembro. Mas quando a gente chegar em reator WASB, aí a gente vai falar bem sobre isso, né? Ou então, na presença dos sulfatos, né? na desnitrificação também, tá? Então, essa figura ela expressa justamente isso. O que tem em comum e as diferentes formas de redução dessa matéria orgânica complexa para compostos menos complexos e mais inofensivos, tá? Então aqui a gente trata um pouquinho mais aprofundadamente esse processo da conversão aeróbia, quando a gente fala de matéria com cadeia de carbono, tá? Então, o estudo da decomposição, né, dos principais processos de decomposição da matéria orgânica, ele já vem de um tempo, né? Vem aí desde a década de 70, quando o Branco se depara com essa reação química e ele a analisa. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente consegue ver exatamente essas coisas aí que estão em tela para vocês. A matéria orgânica presente no composto complexo, a poluição que está ali, ela vai se estabilizar. Então, ela vai ser reduzida a produtos mais simplificados. Para isso, você tem o oxigênio colocado. Nesse processo, você vai produzir gás carbônico e água. E energia. Porque isso aqui, esse processo para acontecer, obviamente que os micro-organismos eles vão precisar trabalhar. E esse trabalho de decomposição, eles vão gastar energia para isso. Então, essa energia vai ser liberada no processo, tá? Então, quais são os agentes principais para fazer isso, tá? São as chamadas bactérias heterotróficas, aeróbias e facultativas. É bom a gente colocar isso por quê? Porque quando a gente chegar lá nas lagoas,
a gente vai ver que tem lagoas totalmente aeróbias, vão existir lagoas totalmente anaeróbias e vão existir lagoas mistas, onde na parte superior, mais próximo da lâmina superficial do efluente, você vai ter uma influência maior desses contextos aeróbios, você vai ter um predomínio dos micro-organismos aeróbios que funcionam nesse sisteminha aqui, e você vai ter no fundo dessas lagoas, onde toda a matéria orgânica, no caso, um percentual da matéria orgânica que não foi decomposta e que ainda está, né, em solução, né, presente, ela, por ser mais pesada, ela vai decantar e vai acumular esse lodo do fundo. E aí, essa parte do fundo da lagoa, como vai estar mais distante da superfície, e você vai ter um menor índice, né, não só índice solar, como de presença de oxigênio, você vai ter uma tendência a quê? A ter um microclima, chamemos assim, um ambiente específico de anaerobiose no fundo dessa lagoa. Então, vão existir lagoas que a gente vai ter exatamente isso. Uma predominância de micro-organismos aeróbios na parte superficial e uma predominância de micro-organismos anaeróbios no fundo. E aí você vai ter um meio ali, né, onde vão predominar o quê? Justamente aquelas bactérias facultativas que jogam nas duas, certo? Que para elas tanto faz como tanto fez. Joga o primeiro tempo no time dos casados e joga o segundo tempo no time dos solteiros. E se brincar, ainda tem mais um tempo para o time da sacanagem, né? Então, é assim que funciona, tá? Quando a gente fala de processos de conversão anaeróbias, ainda quando a gente se refere à matéria orgânica em cadeias de carbono, a gente vai ter o quê? A matéria orgânica sendo decomposta na ausência de oxigênio, tá? Então, esse processo, né, e aí, professor Kennedy também é cultura, ele não é feito só para tratar esgoto, tá? É um processo que vem de muito tempo, né? Muito tempo, e os homens faziam isso muitas vezes sem sentir que estavam fazendo. Por exemplo, vinho. Produção de vinho nada mais é do que um processo anaeróbio de conversão, de mudança química e que vai fazendo com que esse vinho fique mais apurado, certo? E mais gostoso. Por exemplo, eu não vou dizer marcas aqui, para depois eu não levar um processo, seja lá. Mas existe uma marca de vinho famosa, certo? Eu não vou dizer o nome aqui, que o vinhozinho triste, certo? É aquele vinho que você sabe, ali você não tem conversão anaeróbia, porque, primeiro de tudo, é 2 dedos de uva para uns 2 palmos de álcool. Você toma aquilo, certo? É entrando e o negócio dá uma reação tão grande que já sai a fumaça de todos os buracos que você tiver, né? Porque o negócio é forte, certo? Diferente. E o povo que é novo adora, né? Eu já tive assim, e olha que eu não bebo, tá? Né? Eu já tive uma vez contato com a bebida dessa e negócio horrível, né? É diferente, por exemplo, quando você vai crescendo, né? Você vai, né, ganhando um pouquinho mais de dinheiro e aí você se permite comprar uns vinhos, né? Vinho chileno, um vinho da Serra Gaúcha, da nossa região aqui de Petrolina, ali da Bacia de São Francisco, vinhos reservados, vinhos de reserva, que você tem um tempo de maturação,
que são mais apurados, certo? Tudo isso é o quê? É justamente processo de conversão anaeróbia, né, do composto que faz o vinho, que torna ele mais gostoso, né? E é esse tipo de processo químico também que diferencia, por exemplo, se você tem um vinho seco, né, um vinho tinto, né? Então tem toda uma química por trás disso, tá? Então esse processo anaeróbio ele já vem, ó, de muito tempo. A mesma coisa, a gente vai ter uma matéria orgânica complexa que se constitui, que se transforma, aliás, né, em compostos mais simplificados, com geração de gás, certo? De gás carbônico e energia, principalmente pela ausência de oxigênio, tá? Então, o que caracteriza de fato isso, tá? É a matéria orgânica que se transforma em CO2 e mais reduzida ainda em metano, certo? E essa produção de metano aqui, como eu já falei, é maravilhosa, por quê? Porque você pode aproveitar para ganhar dinheiro, né? Para gerar energia e reaproveitar. Então, essa conversão da matéria orgânica, você está tirando a poluição existente ali, porque uma vez que essa matéria orgânica se transforma nesses compostos, ela não volta mais à forma orgânica, então é a remoção definitiva, por isso que está aqui, ó, resultando em uma efetiva remoção de matéria orgânica, é você garantir efetivamente que a matéria presente nesse esgoto e que confere a sua poluição, ela não vai existir mais, tá? Por isso que tratamentos anaeróbios, eles são altamente recomendados para efluentes muito específicos ou que têm um nível de poluição muito grande, tá? E aí, a transformação, né, dessa matéria, a degradação dessa matéria orgânica na ausência de oxigênio, quando a gente fala nos compostos de carbono, ela tem aí etapas, tá? Não é uma coisa muito simples, por isso que a gente disse lá atrás que os micro-organismos aeróbios, eles se multiplicam com maior facilidade, verdade. Obviamente, se eles se multiplicam com maior facilidade, estão em grande número, eles vão decompor a matéria orgânica muito mais rapidamente. Verdade. Mas eles não vão decompor tudo. Vai ainda sobrar alguma coisa que se transforma em lodo que fica no fundo do tanque. Diferente, por exemplo, no contexto anaeróbio, que a gente vai ter aí essa série de etapas. Eu não vou ler todas elas, vocês dão uma olhada depois, olhem esses slides aí com cuidado na hora que vocês forem estudar, que vocês forem olhar lá os vídeos do professor Sidney, tá? Mas assim, você tem um passo a passo, né? A hidrólise, né? Então esse material composto, os compostos complexos, eles vão se simplificar. Nessa simplificação você vai ter formação de gás. Vocês lembram da técnica dos tubos múltiplos que a gente falou semana passada? Né? Número mais provável da presença de coliformes, de poluição. Vocês lembram que o tubinho para dar positivo, qual é o sinal que acontece lá? O tubinho que está dentro do tubo de ensaio, o pequenininho, ele forma gás. Entenderam? Pegada? Tá? Então, nessa etapa aqui de formação de gás, você ainda não tem a remoção da matéria orgânica, mas você tem uma matéria orgânica sendo convertida. Tá? É por isso que dá positivo lá. Então, opa, tem alguma coisa aí, algum tipo de poluição que está fazendo com que
um processo químico seja desenvolvido e que no desenvolvimento desse processo químico surja gás. Então, tem alguma coisa aqui, por isso que dá positivo. Tá? Essa gaseificação, ela se acentua. E aí você tem a fase da fermentação acetogênica, tá? Onde os produtos de decomposição, nessa transformação química, eles são transformados. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter ácidos orgânicos voláteis, né, acético, fórmico, butírico, valérico, propiônico, que à medida que essa gaseificação vai se acentuando, a cetogênese chega, esses compostos que eu falei agora, eles são transformados em 3, de maneira mais simplificada. Veja que lá tinham 5, acho, né? Aí ficam 3, acetato, hidrogênio, monóxido de carbono. E aí, esses 3 compostos da gasificação, quando passa a cetogênese, tá? Aqueles ácidos lá, eles viram metano, tá? E não só metano, mas outros gases. Então, quando esses produtos da gasificação, eles são transformados em metano, nesse composto químico, nessa modificação química, aí a gente pode dizer que aquela matéria orgânica que até então estava iniciando sua transformação, ela foi totalmente decomposta, certo? E aí virou metano, que segue, né, para a atmosfera ou vai ser utilizado para geração de energia, se você tiver um sistema inteligente de aproveitamento máximo desses processos. Tá? Então, esse slide aí, ele traz de maneira muito intuitiva e resumida todos esses processos que a gente falou agora e o que é que faz, o que é que envolve cada um desses processos. Então, você vai ter aqui tudo isso, ressalte-se, relacionando o processo anaeróbio de cadeias, né, de carbono, tá? Então, a gente tem aqui a poluição expressa pela matéria orgânica com a sua complexidade, que vai sendo decomposta, aqui transformada em proteínas, carboidratos e lipídios. Veja que vai simplificando, ó. E aí, para isso, você tem uma série de bactérias, de substâncias que vão agir, né, predominar na hidrólise, transformando essas substâncias em substâncias mais simplificadas. E aí, ó, as fases vão passando e os atores vão mudando. As substâncias se transformam em outras substâncias, né? Aqui os ácidos voláteis, né? Que, sob a ação da cetogênese, essa intensificação da formação de gás, de transformação desses compostos, né? Reduz bastante aquela matéria complexa lá de cima em compostos de acetato e hidrogênio, que na formação, na fase metanogênica, vai gerar o quê? O metano. E vejam que a gente vai ter aqui, ó, bactérias de Clostridium. Então, quando você tem, né, a presença de bactérias do gênero Clostridium aqui, pode ter certeza que você está na fase mais avançada de decomposição da matéria orgânica, presença de metano ali. Então, praticamente toda a matéria já foi decomposta, tá? E aí esse metano você pode, né, usar ou mesmo liberar, né? E agora a gente trata de outro tipo de conversão na ausência de oxigênio, nesse caso para matérias com cadeias de nitrogênio. No caso das cadeias de nitrogênio, basicamente, tá? A gente vai ter a geração de nitritos e de nitratos, tá? A nitrificação.
Então, nesse tipo de processo, você vai ter micro-organismos autótrofos e quimiosintetizantes, né? Ou os quimioautótrofos, né? Para os quais esse gás carbônico é a principal fonte de carbono. E a energia, né, obtida aí pela oxidação do substrato, como a amônia, e formas, né, até formas mineralizadas. Deixa eu fazer uma coisa aqui, certo? Só para que a coisa fique bem certa. Pronto, agora aqui, meu filho. Muito bem. Então, veja, quimioautótrofos, porque às vezes, né, esses conceitos químicos, às vezes eu esqueço deles. Então, ó, os quimioautótrofos, né, esses micro-organismos envolvidos na conversão da matéria nitrogenada, né, segundo o Dr. Google, eles são organismos que utilizam a energia resultante da quebra de ligações químicas de compostos inorgânicos para sintetizar substâncias orgânicas usando o dióxido de carbono como fonte de carbono. Ou seja, eles vão pegar, certo? Nessa transformação da matéria orgânica, você vai ter a quebra dos compostos. E nessa quebra de compostos, você vai ter uma energia atuante. Então, essa energia que sobra, eles utilizam, né, para que esses processos de conversão sejam feitos na sua completude. Tá? E aí, ó, a gente tem, quando trata de decomposição da matéria orgânica, as classificações desses organismos, o que eles precisam como fonte de energia de carbono e quais são os organismos que são representativos desse tipo de organismo decompositor da matéria orgânica em compostos, tá, nitrogenados, certo? Então, a gente tem aqui todas essas condições, tá? E nada além do que a gente já viu, principalmente de meios, né, de conversão dessa matéria. E também, em termos de matéria nitrogenada, a gente tem o processo, né, onde as bactérias nitrosomonas, perdão, elas agem, tá? Transformando amônia em nitritos, tá? NH4 em compostos de nitritos, tá? E essa oxidação de nitritos a nitratos, ela pode acontecer principalmente com as bactérias Nitrobacter, tá? Desse mesmo jeitinho aqui, certo? Então, por que a gente aborda isso, né, do consumo de matéria orgânica nitrogenada? Porque é a principal causa da eutrofização dos lagos e represas. Então, quando a gente vê, por exemplo, muita baronesa, aquelas plantas verdes lá, repletas, que às vezes tomam conta dos rios, né, a gente pode ter certeza absoluta de que tem composto de nitrogênio ali, nitrogênio e fósforo, lançado ali naquela água, tá? Então, nesses processos de conversão da amônia a nitrito, vai ocorrer o quê? Aquilo que a gente já falou. O oxigênio dissolvido presente no curso d'água, ele vai ser consumido por essas plantas, por esses organismos, né? E aí, o nitrogênio que vai ficar presente ali depois dessa transformação, ou seja, o nitrogênio transformado, né, essa transformação aí para amônia e de amônia para nitrito, né? Essa amônia, ela é tóxica aos peixes, por isso que os peixinhos ficam mortos, certo? E também, se você tiver nitrogênio em forma de nitrato na água, ele pode gerar doenças graves, tá? Como a metahemoglobinемia.
né? Que aí mais um terminho que a gente recorre a doutor Google, metahemoglobin globinemia. O que é a metahemoglobinemia? É uma causa rara de cianose na faixa pediátrica, causada pela presença de uma concentração sérica de metahemoglobina superior a 2%, certo? Então, quais são os principais sintomas? Dispneia, falta de ar, taquipneia, náusea, vômitos, associada a quadro de dor de cabeça, agitação e confusão mental, além de manifestações cardiovasculares, como arritmias, isquemias cardíacas, e é uma doença que pode evoluir, né, para um rebaixamento do nível de consciência, chegando a estado de coma, tá? Então vejam que a presença de poluente na água é um problema, né? Eu tirei aqui da tela grande, por quê? Porque o meu computador está descarregando. Olha que coisa linda. Imagina acabar a aula porque acabou a bateria, né? Então a gente volta aqui, né? É assim mesmo. Nós já estamos praticamente no final da aula, tá, meu povo? Então, quando a gente trata, né, desse consumo de matéria orgânica, né, o nitrogênio ele é um elemento indispensável para o crescimento dos micro-organismos. E se você tem presença de poluente que vai gerar todos esses compostos que vão implicar na geração de nitritos, nitratos, em fenômenos como a nitrificação, você vai ter o quê? Oxigênio sendo consumido e o ambiente sendo modificado, tá? A outra coisa também é a deterioração da sedimentabilidade do lodo, ou seja, o lodo gerado no tratamento, ele pode, né, se deteriorar muito mais rápido e aí ter problemas, né, para o seu descarte e tratamento, né? No caso, tratamento e descarte. E aí, a gente encerra esse primeiro momento da aula de hoje, esse momento síncrono, tá? Mostrando o quê? Vocês lembram que a gente falou os tipos de tratamento específicos existentes, né? Os micro-organismos aeróbios estritos, facultativos e anaeróbios estritos, tá? Por quê? Porque para cada tipo de engasguei com a água. Ai, Senhor, coisas que só acontecem ao vivo. Para cada tipo de efluente ou para cada tipo de condição de tratamento, a gente vai ter um processo mais adequado, tá? Então, se você, por exemplo, tem um processo que é aeróbio e anaeróbio, tá? Seja aquela lagoa facultativa ou uma lagoa, uma sequência de lagoas, mesmo que com características diferentes, o tratamento que você vai fazer ao final é a disposição no solo. Então, depois que você tratou esse efluente, você pode colocá-lo no solo, tá? Como também a gente pode, se você tem um tratamento predominantemente aeróbio, o indicado são esses tipos aqui, tá? Lagoa facultativa, lagoas combinadas, é muito comum você ter uma lagoa aerada e uma lagoa em sequência para sedimentar, lodos ativados. Ou então, se você tem um tratamento que é predominantemente anaeróbio, você precisa de fazer um processo de tratamento na ausência de oxigênio, você vai utilizar esses tipos aí de tratamento de reatores que já existem, tá? E aí a gente vai tratar, eu não vou dizer que todos eles, mas os principais a gente vai tratar na disciplina, tá? E aí, em resumo, tá? Em resumo,
a importância dos processos de decomposição da matéria orgânica é justamente vocês saberem que eles são estritamente necessários para decompor a carga poluidora existente no esgoto e que para essa decomposição acontecer, micro-organismos vão trabalhar e eles agem em duas frentes, sejam na presença de oxigênio ou na ausência de oxigênio. E que a função desses micro-organismos, independente do ambiente, é fazer que essa matéria orgânica seja degradada. Ok? Então, essa sujeirinha que está ali presente, ela seja decomposta, consumida, e esse nível de poluição diminua. Ok? Que foi... Ah, tá. Os peixes na lagoa... Lago que foi, Clara. Primeiro, Larissa está com a mão levantada. Diga, Larissa. Larissa? Não, foi sem querer aqui o negócio. Ah, tá. Clara colocou que os peixes da lagoa, que em JP, o que? João Pessoa é, Clarinha? Peixes mortos. Então, se tem peixe morto, é um indicativo aí meio pesado de que tem alguma coisa errada acontecendo. Dani Marques. Eita, ficou sem som? Foi, minha gente? Ficou sem som? Foi, Dani, pelo amor de Deus. Vocês estão me ouvindo? Acho que aqui está aparecendo o gráfico de que estavam me ouvindo. Mas aí voltou. Dani riu, alguma coisa eu devo ter falado, ou então deve ter sido na hora que eu me engasguei, né? Mas enfim. Gente, então já que não tem nenhuma dúvida, o que é que eu vou colocar para vocês agora, tá? Vocês estão lá no Classroom, então esse recado é para todos os alunos que estão cadastrados lá na sala de aula virtual. A gente vai encerrar esse momento síncrono agora, e aí está disponível para vocês, né? Estão disponíveis 3 vídeos do professor Sidney, lá da USP, com procedimentos em laboratório de medida de oxigênio dissolvido, DBO e DQO, coisas que a gente abordou e tratou tanto ontem quanto hoje. E aí é importante que vocês deem essa olhadinha para ficar bem sedimentada essa parte prática de como é que ela é feita em laboratório e a importância dela para o tratamento dos esgotos. Tá certo? Então, já que não há nenhuma dúvida, foi o fone de Clara. Foi o fone de Dani e Clara, JP é João Pessoa. Pois é, rapaz, é uma pena, né? João Pessoa é uma cidade tão bonita, agradável demais. Infelizmente, como toda grande cidade do nosso Brasil, né? Infelizmente tem esses problemas aí de lançamento de efluente e que geram problemas muito sérios para resolver, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar. Para você que está no YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você curtiu o conteúdo ministrado aqui, chega aqui embaixo, clica no joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sino para ativar as notificações, tá bom? Cheiro grande no coração. Hashtag sextou. Graças a Deus é sexta-feira. Juízo, pelo amor de Deus. Vamos tomar a vacina. Vamos evitar, né, de muitas aglomerações, níveis de cachorrada por aí, para ver se a gente passa logo por esse negócio e a gente volta a ter uma vida em paz, tá? Tem um outro negócio que eu tava... sim, aviso para a turma. Amanhã é sábado. É sábado letivo, meu povo. Amanhã corresponde a quê? Deixa eu até olhar aqui. 18, né? Corresponde a uma quinta. Então amanhã vocês terão aula comigo. Só que a aula não é gravada. Não é gravada, não. A aula não é ao vivo. Certo? A aula está gravadinha. Já deixei lá, tá certo? E aí, a partir das 8 da manhã, já estará disponível. Os celulares de vocês irão tocar e vai ter material para vocês. Então,
Deem uma olhadinha nos vídeos do professor Sidney, das práticas, e amanhã a gente se encontra assincronamente na nossa videoaula, tá bom? Agora sim, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.